eu estou recebendo a Amanda Sena. Que prazer. Amanda, muito obrigada por estar conosco aqui no programa. A Amanda, ela é instrutora, especialista em medo de dirigir. Trabalha com mulheres, mas eu vou deixar que ela se apresente. Amanda, conta um pouquinho pra gente, para iniciar, sobre a sua história. Como é que você chegou a ser instrutora de trânsito? Primeiro, obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com você. Bom, essa história começou quando eu entrei para trabalhar na autoescola e eu era a tia do café da autoescola, né? Então eu fazia o cafezinho ali na autoescola, eu pagava uma conta e aí as coisas foram acontecendo, eu fui estudando, fui melhorando, até ir para a área de instrutor de trânsito, instrutor teórico, instrutor prático. E o tempo foi passando e eu percebi que as mulheres tinham dificuldade de assumir a direção depois que tirava a carteira. E elas procuravam muito a autoescola, Amanda, me ajuda de novo, me ajuda de novo. E eu gente, peraí. O que está acontecendo que essas mulheres estão tirando carteira e não estão conseguindo dirigir novamente, né? E começou por aí. E a partir dessa dificuldade, dessa demanda que você tinha das suas, vamos dizer assim, ex-alunas da autoescola, você percebeu uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de atuação, falando a nível de negócio. E quais são essas principais dificuldades que essas mulheres trazem para não dirigir, para ter o medo de dirigir? O que você percebe? Olha, o principal é a autoestima, né? A mulher, eu não vou dizer todas, mas aquelas alunas que me procuram, a maior parte delas, elas têm muita dificuldade de acreditar na capacidade delas de fazer. E isso vem de vários fatores, às vezes vem de infância, vem do pai, vem do marido, vem do irmão, vem de N fatores, ou até de ter sido reprovada na prova prática em algumas vezes. Então isso faz com que a autoestima dela diminua e ela não acredita mais na capacidade. Gente, como que eu vou dominar o carro, sendo que toda vez que eu entro no carro, meu marido grita, o meu pai acha ruim comigo, alguma coisa errada acontece e eu não consigo administrar esse erro. Então a maior parte dos casos é a autoestima baixa, ela não consegue acreditar na capacidade dela de executar a direção do carro, né? De entrar no carro e dirigir de forma tranquila, né? E claro que a questão da baixa autoestima está ligada totalmente ao emocional. O emocional dessa mulher fica abalado. Agora, falando, né, em outros motivos, existem traumas também, por exemplo, uma possível batida, algum acidente de trânsito. Acontece também de mulheres que tenham passado por esse tipo de situação virem até você pedindo ajuda? Sim, com certeza. Só que normalmente são acidentes, vamos dizer assim, microacidentes, coisa pequena. Tipo, eu fui estacionar e encostei no meio-fio. Eu fui entrar na garagem e encostei o retrovisor na garagem. São coisas pequenas, né? Não são acidentes graves. Eu posso afirmar que mais de 90% delas já passaram por situações assim, pequenas. Não foi nada assim, eu bati o carro, teve vítimas de acidentes de trânsito, teve coisa grave que aconteceu. Às vezes uma coisinha boba, né? Às vezes a pessoa fala assim, Amanda, eu parei de dirigir porque eu estava no semáforo, o carro morreu e eu perdi ali a vontade de dirigir e achei que aquilo não era mais para mim, né? Mas o trauma existe sim e a gente vai buscar a origem disso, porque para você voltar a dirigir, você precisa resolver esses problemas do passado. Então fala pra gente, conta pra gente como funciona o seu processo de trabalho. A mulher chega até você, existe uma conversa prévia, um entendimento do que houve. Conta pra gente o processo inteiro, para que a gente possa entender como é a sua prestação de serviço. Então vamos lá, olha só, na primeira aula a gente faz uma anamnese. A anamnese, ela tem a função de investigar o porquê e de onde veio esse problema. Às vezes é uma questão, como eu tinha dito, do marido, é uma questão que aconteceu há 10 anos atrás, é uma questão que aconteceu há 20 anos atrás, que encostou no meio-fio. Então a anamnese é essa investigação a fundo para saber de onde está vindo esse bloqueio na direção do carro. Porque sem a gente achar esse bloqueio, não tem possibilidade da pessoa romper. Então, às vezes, a aluna reclama assim, tem anos que eu estou tentando vencer o medo de dirigir. Na verdade, você não venceu ainda. O medo de dirigir, a gente vence ele uma vez só. Então, isso significa que você não achou a origem. Então, a gente tem que buscar a origem. Após essa primeira avaliação, que é chamada de anamnese, aí a gente entra numa avaliação técnica. O que você já sabe do carro? O que você lembra do carro, certo? Qual o domínio que você tem? Como é que estão as suas funções cognitivas em relação à direção?
Porque, lembrando que para dirigir a gente utiliza as funções neurológicas, funções cognitivas, para que você domine o carro. Por exemplo, coordenação motora, noção espacial, domínio do veículo também, ação, reação, percepção, tomadas de decisão, reação rápida. Então, tudo isso está dentro do treinamento para habilitados. Então, é um treinamento diferenciado. Não é igual um treinamento de autoescola, não. Ele tem outros objetivos. Incrível. E agora, falando sobre essas noções, nós sabemos aí, eu sei porque você me contou, que houve um aumento na sua frota. Antes, a Amanda tinha aí somente o veículo manual para as instruções e agora a Amanda está vindo com o veículo automático. Conta pra gente, é verdade que o veículo automático é mais fácil de dirigir? Então, tem essa crença na sociedade, né, de que o veículo automático é mais fácil de dirigir para quem já sabe dirigir. Para a pessoa que ainda não tem domínio do carro, o veículo automático, a probabilidade de perda de controle é muito maior. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa erra o pedal, ou às vezes a pessoa só de encostar levemente no acelerador, o carro já vai de uma vez. Então ela se distrai com muita facilidade, então a probabilidade de perda de controle do carro automático é maior do que o carro manual. Justamente porque o carro automático ele passa a marcha sozinho para você, então ele desenvolve sozinho. Já o carro manual não, se você estiver no carro manual na primeira marcha, ele vai só na velocidade primeira, ele não vai passar daquela velocidade. O automático já não é bem assim. Então, para atender essa demanda do mercado de carro automático, agora, né, recentemente eu adquiri um carro automático para atender as minhas alunas aí que só querem fazer aula no carro automático, porque tem carro automático e não quer passar pelo manual mais. Maravilhoso! Hoje nós vamos acompanhar aqui uma aula, mas antes disso, voltando um pouquinho, um assunto muito interessante que você falou que é diferenciado da autoescola. Algo que eu senti é a questão da humanização dos instrutores. A sensibilidade de tratar ali com o aluno que está aprendendo. Eu sei que você também é instrutora para instrutores. Fala pra gente sobre isso. Exatamente. Então, durante esses 10 anos de treinamento para habilitados, né, eu atendi mais de 1.300 mulheres e além dos estudos, né, eu projetei uma metodologia de trabalho para poder atender essa demanda, que é uma demanda emocional, cognitiva e comportamental. Então eu peguei esse projeto e comecei a trabalhar com instrutores sobre isso. Então hoje eu tenho treinamento para instrutores justamente para humanizar mais o trabalho deles, para deixar que o instrutor, para fazer com que o instrutor entenda melhor a condição comportamental do aluno, a condição cognitiva do aluno, a condição neurológica, essa condição emocional. Como que eu vou trabalhar isso, né? Sempre lembrando que nós instrutores, a gente não vai trabalhar a sua condição emocional, a gente não vai resolver a condição emocional, mas a gente vai fazer com que você dirija mesmo tendo seus problemas emocionais, mesmo tendo as suas limitações emocionais, né? Então eu tenho esse curso aí para instrutores que fala sobre neurociência da aprendizagem, processos pedagógicos, você corta essa parte, ferramentas da psicologia, ferramentas do processo de coaching, ferramentas de PNL, programação neurolinguística, reprogramação mental. E eu não faço esse trabalho sozinha, tem 2 parceiros que estão comigo aí nessa caminhada de treinamento de instrutores e autoescolas, justamente para poder tornar esse trabalho um pouco mais humanizado, um pouco mais leve, que ele entenda melhor, né, o aluno e que esse trabalho fique mais fácil, né? Para não ficar aquele instrutor batendo de frente com o aluno e aluno batendo de frente com o instrutor. Então a gente se adapta, a gente se adequa a essa situação. Maravilhoso, ou seja, é trazer aí a consciência de que existem comportamentos, existem perfis de pessoas diferentes, nós precisamos saber lidar com cada um delas. Então o seu objetivo, tanto como instrutora para instrutores, é trazer um ensino mais leve para aquele que está ali aprendendo a dirigir, porque realmente a direção você precisa ter leveza, precisa
ter a tranquilidade, precisa ter calma para executar a direção. Amanda, agora nós vamos acompanhar uma das suas aulas com a instrutora Raiele. Falei certo o nome? Exatamente. Raiele. Ela vai estar com a aluna Raquel e nós vamos acompanhar uma aula no carro manual e depois eu vou passar por uma aula de baliza. Então vocês fiquem ligadinhos aí que você vai acompanhar já já. Baliza, hein? Vamos acertar. Por muitos anos foi o meu maior fantasma, hein? Então vamos ver se eu vou passar na avaliação da instrutora. Vamos lá, vai passar sim, eu tenho certeza. Top, fica aí. Volta o volante. Devagarzinho. Pisa na embreagem sem acelerar. A gente está fazendo manobra. Devagar. A gente está dentro do estacionamento. Como é que faz para parar? Olha pro seu lado, pode ir. Não tá dentro do carro. Passa a segunda marcha. Tá tranquilo? Sabe pra onde que a gente vai? Colinas. Gente, já tô toda suada, tá? Tá abafado demais. Tá fresquinho agora. Não, agora tá. O sol vai secar. Relaxa a mão um pouco. Sua mão tá muito dura. Bom, final de treinamento aqui, eu estou com a Raquel dentro do carro. Você acabou de fazer mais uma aula. Raquel, conta pra gente há quanto tempo você não dirige? Há 17 anos. E, Eu tirei minha carteira. e o que te levou a não dirigir? Então, quando eu tirei minha carteira, eu só comecei a andar de moto, né? E aí meu pai tinha um veículo, mas ele não permitia eu dirigir. Ele morria de medo de eu pegar o carro. E aí então eu não pegava o carro devido ao medo do meu pai, então eu só andava de moto. E quando eu casei, aí a gente teve o carro, né, do meu esposo. E aí eu fui pegar o carro com ele e ele ficou mais nervoso que eu. Então assim, quando eu saía do carro ele já pegava a mão no freio de mão e aí isso me deixava muito nervosa, me bloqueava. E aí eu desisti. Como eu sempre estava andando com meu esposo, então eu nunca dirigia, porque eu tinha uma pessoa para dirigir por mim. Na minha cabeça eu tinha medo de dirigir, né, devido a não ter prática. E aí a Amanda fez uma postagem que ela explicou qual é a diferença do medo e a insegurança. No meu caso, a insegurança porque faz 17 anos que eu não pego um carro. Então isso fez o quê? Que eu perdesse a prática, na verdade nunca tive prática, e ter essa insegurança de dirigir, por não ter a prática. E você está, já teve quantas aulas? É a sua quinta? Quinta aula. Quinta aula. Quinta aula. E como é que você avalia o trabalho da Amanda e da instrutora Raiele? Bom, maravilhoso. Nos traz uma paz interior. Então, assim, desde o primeiro momento eu falei, me ensina do zero, né? Como se eu estivesse entrando na autoescola. E a Raiele, né, que é a minha instrutora aqui no momento, ela me passa muita tranquilidade. Ela fala, calma, isso é sempre, é assim mesmo que acontece. Então, assim, a diferença de ter uma instrução do profissional, né, do que um familiar, é muita diferença mesmo, não tem comparação. Agora eu vou conversar com a Raiele, ela que é instrutora da Raquel, nós acompanhamos a aula. Raiele, conta pra gente como foi que a Raquel chegou até você, qual foi o processo, né? Como tem sido o processo. Nós vimos que é a quinta aula, como é que você avalia a evolução da Raquel? Então, a Raquel, ela já chegou pra gente com muita ansiedade, né? Com medo, né? Ela relata que ela tirou a habilitação, ficou 17 anos sem dirigir, que ela chegou com um certo medo, né? A gente treinou a primeira aula. Foi num lugar mais tranquilo, pra gente treinar noção espacial, domínio do carro, né? Coordenação motora, para ela ficar tranquila, se adequar ao carro, né? Também se familiarizar comigo, porque isso é muito importante também. Aí na segunda aula já foi mais tranquila, ela já foi ficando mais tranquila. Na terceira aula foi mais tranquila ainda. Ela começou
a gente começou a treinar para arrancar, virar direita, esquerda, começamos a desenvolver as marchas, né? Ela tinha uma certa dificuldade, que ela é uma pessoa muito assim, como é que eu posso dizer? Eufórica, né? Que ela pensa em tudo a todo momento, quer resolver tudo ao mesmo tempo. Então eu falei com ela que tinha que ser um pouco mais tranquila, né? A gente começou eu passar para ela e ela pedia para ela repetir, né? Tipo, como é que a gente faz para virar à esquerda? Como é que a gente faz para virar à direita? Como é que eu faço para arrancar com o carro? Aí assim ela foi desenvolvendo. Na quinta aula ela já tá bem mais tranquila. Bom, agora eu vou passar por uma aula, né, uma instrução de trânsito no carro automático. Eu já dirijo, meu carro ele é automático, mas nós vamos aqui simular ou, né, fazer de uma forma realmente... Ela tá falando simular, mas, né, ela vai avaliar aí, gente. mais ou menos. Vamos lá, diz pra gente como é que você inicia aí a sua aula. Já vi que tem diferenças aqui pro meu carro. Pro seu carro, né? Isso. Bom, se você nunca dirigiu, eu vou te ensinar tudo novamente do painel, tudo em relação ao carro, tudo que você tá vendo aqui, de marcha, tudo direitinho, pedal, como que funciona, né? Primeira aula, praticamente, a gente dá só uma volta no quarteirão, a gente arranca e para você ter domínio do carro. Ok. Como Certo. você já é uma pessoa que já conhece um pouco mais do carro, né? Você me disse que tem uma dificuldade de fazer manobra, né? Baliza sempre foi assim o meu fantasma. Hoje eu confesso que melhorei, já são alguns anos de carteira, são 12 anos de carteira, mas é algo que dependendo, eu acredito que seja também um fator psicológico, dependendo ali do volume de trânsito, eu me sinto pressionada e acabo desistindo da vaga. É sempre importante lembrar que baliza, estacionamento, garagem, a gente nunca acelera. Porque se você acelerar para poder fazer essas manobras, a probabilidade de perda de controle do carro é muito maior. Certo. Então a gente faz sempre controlando no freio. Se for carro manual, você vai controlar no freio, na embreagem. Sempre devagar, sem ter pressa. Esse carro branco aqui eu acho que dá, quer ver? Para você saber, pode frear mais. Para você saber se o seu carro entra na vaga, você vai parar do lado dela. Segura aí pra você ver. Entende? Se você para do lado da sua vaga e a dianteira e a traseira entra lateralmente, é porque ele entra na vaga. O seu retrovisor vai ficar no meio desse carro branco. Ok, chegou aqui, engrena reto. Retrovisor no meio, lá de fora você tá vendo a filmagem. Aí você vai virar todo pra direita porque você tá estacionando lá direito. Tudo. Isso. Nós vamos deixar a traseira do carro entrar na vaga. Como é que eu sei que a traseira entrou o suficiente? Vou te mostrar a segunda referência. Pode entrar. Não desfaz ainda não. Pode entrar. Isso. A lanterna de freio desse carro branco aqui, ó, vai ficar no meio da sua porta. Você tem que deixar entrar mais. Mais. Isso. Agora você desfaz todo para a esquerda. Isso. E você vai aproximar do carro de trás. Ele aproxima, olhando o retrovisor de lá, você consegue ver que está perto dele. Meio fio. Pronto, agora segura, vai mais não. Coloca no D e joga todo pra frente. Todo pra cá. Pra você terminar de alinhar. Ok. Mais um pouquinho. Pronto, o carro tá alinhado. Só para relembrar, essa baliza que eu te ensinei é uma baliza muito simples, de fácil entendimento. É uma baliza que você vira o volante com o carro parado. Não é uma baliza que você vira o volante com o carro andando. Por quê? Porque suponhamos que você é um aprendiz e que a coordenação motora de virar o volante e coordenar o freio é mais difícil. Então, por isso é natural que a gente ensina a baliza virando o volante com o carro parado. Ou seja, noção do tamanho do carro, olhar do lado, né? Olhar se o carro para do lado da vaga, né? Paralelo, ver se o carro vai caber na vaga e usar esses pontos de referência. Sensacional. Eu acho que agora eu não erro mais a baliza. 2 pontos simples que não tem como errar. Existem várias referências no trânsito, na internet, existem várias referências, você pode usar todas elas, todas estão corretas. O que é importante é esse resultado final aqui. Mas eu uso essa daqui porque é simples, é fácil de entender.
Perfeito, Amanda, muito obrigada por essa aula. Não erro mais a minha baliza. Trânsito da Grande Vitória, me aguarde, porque a baliza agora vai ser sempre de primeira. É fácil, não é difícil. É treinamento. Sempre treinamento. Escolha um local que não tenha movimento, não tenha fluidez e faça várias vezes que você vai dominar. E se você, mulher, tem medo de dirigir, está há muitos anos sem pegar no volante e é algo, gente, que está ligado à nossa autonomia. Eu hoje não me vejo sem dirigir, não me vejo sem carro. É realmente algo que é necessário, principalmente para nós que empreendemos. E você precisa conhecer a Amanda Sena, a metodologia de trabalho da Amanda. Nós vamos deixar os contatos no rodapé, vamos deixar o Instagram. O Instagram dela é recheado de muitos conteúdos e de muito bom humor. Você precisa conhecer o Instagram da Amanda Sena. Eu recomendo. Sou fã do seu trabalho, parabéns, te acompanho já há muito tempo e te convido também. Vem conhecer o trabalho da Amanda, tenho certeza que você vai gostar. Perca esse medo de dirigir, coloque aí mais leve também. Isso de forma leve, coloque isso aí como algo natural no seu cotidiano. Obrigada, Amanda. Vem com a gente aqui que vai dar tudo certo. Viu? Isso mesmo, Eu pode te vir. agradeço, foi sensacional. Obrigada, querida. Até a próxima.